Olha, e hoje a gente vai falar de endometriose, que é uma doença inflamatória provocada aí por células do endométrio, que é o tecido que reveste o útero, que em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e acabam caindo aí nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade está presente em cerca de 40% das mulheres que têm um problema de endometriose. E justamente para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o ginecologista, doutor José Gomes. Tudo bom, doutor? Tudo bem, bom dia, Sheila, bom dia aos telespectadores, tudo bem? Tudo bem, a gente agradece a sua disponibilidade para a gente tratar sobre esse assunto tão importante que atinge aí a tantas mulheres. Eu sofro de endometriose, são muitas mulheres daqui do nosso ambiente de trabalho que tem também, é bem comum, mais do que se pensa, né, doutor? Muito comum, está cada dia mais prevalente no nosso meio, cerca de 15% das mulheres em idade reprodutiva apresentam um quadro de endometriose. Tá certo, e isso dá uma dor de cabeça, gente. A gente tem um depoimento da nossa colega jornalista, Aline Castro, que é uma querida, e a Aline tem também, ela sofre também com endometriose, e ela fez um videozinho para contar pra gente como foi que ela descobriu, né, as consequências que esse problema trouxeram aí para ela, e a gente vai ver agora no depoimento da Aline Castro. Vamos acompanhar. Oi Shirley, oi todo mundo de casa. Deixa eu contar rapidinho a minha experiência com endometriose. Eu estava tentando engravidar e aí não conseguia. Fui em vários médicos, vários profissionais e muitos deles disseram que estava tudo bem. Apesar de ter feito vários exames, eu acho que é uma doença de bem difícil diagnóstico, né? Um médico me falou uma vez que é uma doença capciosa. E aí, não, tá tudo bem, você não tem nada, etc. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que estava errado. Eu tinha dores incapacitantes. E passei a investigar por conta própria, passei a buscar na internet e aí cheguei no exame chamado ressonância pélvica. Quando eu fiz, batata, sugeriu endometriomas. E aí a gente começou uma maratona porque quando eu descobri eu já estava com um grau bem alto, já estava a endometriose avançada, chamada. Ouvi de vários profissionais que eu já não conseguiria engravidar, porque já estava muito avançada, se eu tivesse que fazer cirurgia, seria mais complicado, enfim. O resumo é que eu descobri que a endometriose causa dores e dor incapacitante, ela não é normal. E 2, descobri que mesmo com endometriose é sim possível realizar o sonho da maternidade. Eu ouvi de vários médicos que eu não conseguiria, mas eu fui buscar, eu não fiquei satisfeita. Não fiquei conformada, né, com esse diagnóstico. Eu sou mãe do Bruno, realizei o meu sonho e hoje eu estou investigando junto com o meu médico se a gente continua, se a gente tem aderência no intestino, que é o que pode complicar fazer a cirurgia. E hoje para mim tá tudo bem. Se precisar tirar o útero, se precisar tomar medicação, eu já tô com meu filho nos braços, então qualquer que seja o tratamento daqui para frente, eu vou estar muito feliz. Então é esse o recado que eu quero dar para quem está assistindo a gente. Se você tem dores incapacitantes, vai atrás de saber o que é. E se você tem endometriose, você pode sim ser mamãe como eu sou. Beijo! Tá aí, um depoimento bem bacana da Aline, justamente por isso que ela bateu nessa questão da maternidade. A gente sabe que o problema dificulta, né? Ela não desistiu, ela foi atrás e graças a Deus ela disse aí, é mãe do Bruno. Então é interessante esse recado, né? Que pode sim engravidar, tem uma certa dificuldade, mas depois que a doença for tratada, você consegue sim, doutor. Então vamos explicar para quem está em casa o que é, na verdade, a endometriose? Vamos lá. A endometriose, ela nada mais é do que o crescimento das células endometriais, que é a parte de dentro do útero, dentro da cavidade abdominal, da cavidade pélvica. A gente ainda não tem uma fisiopatologia de como isso acontece, do porquê que isso acontece. A gente tem algumas teorias, dentre as quais a mais aceita é a teoria da regurgitação, que é quando ocorre o período da menstruação da mulher, algumas dessas células endometriais que descamam e saem junto com o sangramento transvaginal, elas refluem pelas trompas e vão implantar dentro dos órgãos, seja no intestino, configurando a endometriose profunda, no ovário, que é a mais comum, que é a endometriose de ovário, e aí por aí vai. Pode ser genético, doutor? Tem alguma relação? Tem um componente genético. Se você tem um familiar de primeiro grau, uma mãe, uma irmã, sua avó, que tem endometriose, a sua chance de ter endometriose ela é bem maior. Alguns estudos mais recentes também associam até os hábitos de vida.
consumo de carne vermelha, por exemplo, aumenta a chance de você ter endometriose. A falta do consumo de frutas e legumes também aumenta a chance de endometriose. Então, tem fatores genéticos, mas também tem fatores externos, né, doutor? Perfeito. A gente preparou uma cartelinha com alguns sintomas, que fica também um sinal de alerta para você, se você por acaso estiver sentindo alguns deles. Eu já ouvi falar também, doutor, que às vezes você pode confundir com sintomas de problemas gastro. Tem essa relação? Tem, porque a endometriose, além de acometer o intestino, e algumas vezes, no caso da endometriose profunda, o intestino ele passa por sobre o útero, né? Ele é um órgão que fica bem ao lado ou e às vezes até por cima do útero, então na mesma região, confundindo a paciente algumas vezes. Tá certo. Bora colocar a cartelinha aí na tela para que o doutor possa explicar para a gente. O senhor consegue ver aqui alguns dos sintomas? Vamos explicar aí cada um deles, doutor? Vamos lá então. A paciente tem uma cólica intensa durante o período menstrual, porque a endometriose ela é uma doença inflamatória, ela causa uma inflamação muito intensa, né? Então, como a Aline falou no depoimento dela, é uma dor realmente incapacitante. Você não suporta e não maneja essa dor apenas com a medicação via oral, tendo na maioria das vezes que fazer o uso de medicação endovenosa nos prontos-socorros, tá? Durante as relações sexuais, a paciente tem dor também, porque no fundo de saco de Douglas, que seria o fundo da vagina, a parte de trás do útero, também há implantes de endometriose. E como elas são de células endometriais, que é a célula que faz o sangramento da mulher, o fluxo menstrual é muito intenso. Então a mulher sangra horrores, né? Chega até às vezes a desenvolver anemia, em alguns casos de endometriose. E aí a última que a gente botou aí na nossa cartelinha tá a dificuldade de engravidar, né? A dificuldade, não infertilidade. Há uma dificuldade de engravidar em cerca de 50% das mulheres, tá? Mas isso, em momento algum, é um fator de infertilidade para as mulheres, tá? Né? Permanente, isso. Você pode fazer um tratamento e, através desse tratamento, conseguir, sim, engravidar, conforme a gente viu no depoimento da Aline. Tá certo. Para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse dos tratamentos, né? Para quem está em casa, poxa, tá assustado, eu tenho endometriose, e agora é difícil, como é que é feito? Tá. Eu acho que são poucos, todos os casos têm que ir para a cirurgia, não? Como é que é feito essa avaliação, doutor? Então, a avaliação ela é feita tanto através da clínica da paciente, dos objetivos que a paciente tem, como, por exemplo, se ela deseja ainda engravidar ou não, e através de alguns exames de imagem, como a ressonância pélvica com contraste e o mapeamento de endometriose, que é um ultrassom, é um exame relativamente novo. A gente já tem esse exame aqui em Teresina à disposição das pacientes. E através da análise desse conjunto de fatores, a gente consegue determinar os tratamentos. Quais são os tratamentos? Você pode usar anticoncepcionais, que vão bloquear a menstruação da mulher, ou tentar bloquear a menstruação da mulher. Análogos do GnRH, que também vai fazer com que simule uma menopausa, assim como os DIUs, como o Mirena e o Cailena, que são DIUs que teoricamente fazem com que a mulher não menstrue. E aí, se ela não menstrua, ela não vai sentir aquela dor, não vai ter aquele sangramento intenso, mas isso tudo em teoria, tá? A gente precisa avaliar e individualizar os casos. Em último caso, refratário a todo esse tratamento clínico, a gente tem as cirurgias, que a gente opta primeiramente pela laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, no qual você vai fazer o ressecamento dos focos de endometriose. Se houver um endometrioma, que é um cisto no ovário, que é a endometriose de ovário, você vai fazer a exérese desse cisto, né? E avaliar a partir daí. Em último caso, a paciente não tem mais desejo de engravidar, já tem prole definida e continua com todos os sintomas, se faz a esterectomia. Tá bom, doutor José Gomes Neto, que é ginecologista, a gente agradece imensamente, é um assunto muito interessante, mas fica a dica, né? Procura um profissional, né? Isso. Não fica sentindo dor não, né? Procura um profissional. Vai melhorar a sua qualidade de vida. Tá bom, doutor. Agradeço a sua participação. Volte sempre, tá? Um assunto tchau. Importantíssimo, né?